7 pessoas não identificadas aparecendo do nada. Às vezes acontece que as pessoas simplesmente desaparecem do nada. Também há casos em que as pessoas aparecem repentinamente do nada. Assista hoje conosco a uma misteriosa mulher da Noruega, o último homem de sua tribo e um marinheiro desconhecido no número 1. Não se esqueça de se inscrever, aperte o sininho e levante também o polegar só porque você curte esse divertido vídeo. 7. A mulher de Isdal. Em 1970, o corpo de uma mulher gravemente queimado foi encontrado em um lugar remoto em Ice Valley, perto de Bergen, na Noruega. O estranho nessa descoberta foram as coisas estranhas que as autoridades encontraram. As etiquetas de suas roupas foram cortadas e as características distintivas de seus pertences também foram removidas. Mais tarde, a polícia encontrou mensagens codificadas, disfarces e documentos de identidade falsos. Todos os indícios que confundiram ainda mais a descoberta da verdadeira identidade dessa misteriosa mulher. O caso denominado a Mulher de Isdal nunca foi resolvido desde 1970. Sua descoberta é particularmente estranha, porque essa mulher estava sozinha e despreparada para uma noite gelada no deserto. Porque ela tinha múltiplas identidades. Se ela era uma espiã, para quem estava trabalhando? O que também é estranho é que a investigação foi repentinamente interrompida pela polícia após algumas semanas, apesar do fato de que ainda havia tantas perguntas sem resposta. As pessoas também querem saber por que os testes de DNA ainda não foram realizados. O material de DNA, no caso, é da polícia norueguesa e, por razões jurídicas e éticas, até agora não permitiu que o material fosse coletado em bancos de dados. A identidade da mulher de Isdal, portanto, permanecerá sem resposta por enquanto. 6. Jerome de Sandy Cove. O aparecimento de uma pessoa desconhecida já é incomum. O fato de ele não ter pernas quando o encontraram só torna o caso ainda mais misterioso. Este estranho, mais tarde chamado de Jerome de Sandy Cove, foi encontrado na praia de Nova Escócia. Um menino de 8 anos da vizinhança encontrou o homem e imediatamente pediu ajuda. No início, ninguém queria acreditar nele. No entanto, ele insistiu e eventualmente 2 fazendeiros foram com ele para dar uma olhada. O estranho estava quase morto de hipotermia e eles cuidaram dele até que estivesse saudável novamente. Claro, ele foi notícia e se tornou o assunto do dia. Ninguém sabia quem era o jovem e de onde ele veio. Ele não falava francês, latim, italiano, espanhol ou qualquer outro idioma. Nem ficou feliz com toda a atenção que recebeu e rosnou para visitantes indesejados. De onde veio esse homem e por que suas pernas foram amputadas? Ao longo dos anos, uma família após a outra cuidou dele. A única coisa que se pôde determinar foi que ele partiu da Europa no navio o Colombo. Os médicos indicaram que ele provavelmente teve um derrame que o impediu de aprender um novo idioma para falar sobre seu passado. Depois de morar na Nova Escócia por 49 anos, Jerome de Sandy Cove morreu em 15 de abril de 1912. Este foi o mesmo dia em que o Titanic afundou. 5. O Homem do Buraco. E se você fosse a última pessoa em sua família? Como isso se sentiria? Em julho de 2018, a FUNAI, Secretaria Brasileira de Assuntos Indígenas, lançou um vídeo. Essa organização monitora tribos que ainda não tiveram contato com o mundo exterior. As imagens divulgadas mostram um homem vivendo sozinho e isolado no meio da floresta amazônica brasileira. Eles suspeitam que ele é a última pessoa de sua tribo. O homem recebeu o apelido de O Homem do Buraco e foi filmado enquanto cortava árvores em Rondônia. Para proteger esse desconhecido dos perigos externos, a FUNAI afirma que o acompanha de longe há 22 anos. A organização indica que na década de 1980, muitos agricultores, madeireiros ilegais e ladrões de terras entraram na área das tribos isoladas de Rondônia. Como resultado, muitas tribos foram expulsas de seu território ou assassinadas. Durante um ataque em 1995, os últimos membros do Homem do Buraco provavelmente foram assassinados por fazendeiros. Não sabemos muito sobre o Homem do Buraco. Eles não sabem a qual tribo ele pertence ou qual idioma ele fala. No entanto, ele pode sobreviver porque a área onde vive, a reserva indígena Tanaru, agora está protegida pelas autoridades.
A organização tentou várias vezes abordá-lo, mas o homem sempre recusou o contato, atirando flechas contra os trabalhadores da organização. Sua reação é compreensível, sabendo o que ele experimentou. O homem ganhou esse nome por causa dos grandes buracos que cavou na floresta tropical. Ele provavelmente os usa para capturar animais ou para se abrigar. Você acha que algum dia descobriremos mais sobre o Homem do Buraco? 4. Homem no cilindro. Depois que os alemães lançaram uma bomba nas ruas de Liverpool em 1941, um estranho objeto apareceu entre os escombros. O objeto parecia um cilindro de metal à prova de água de cerca de 20 metros de comprimento. O cilindro ficou muito tempo na rua. Ninguém suspeitou que aqui estava alguma coisa escondida no cilindro. Foi só em julho de 1945 que o objeto revelou algo surpreendente em seu interior. Um grupo de crianças brincava em cima dela e um pedaço de metal se soltou. Você pode imaginar que depois de 4 anos, o objeto de metal sofreu erosão e se tornou quebradiço. As crianças notaram o buraco e deram uma olhada dentro do cilindro. O que elas viram foi chocante. Era um cadáver. A polícia veio tirar o esqueleto. Os ossos pertenciam a um homem que provavelmente morrera no início do bombardeio. Estranhamente, entretanto, o homem estava vestido da cabeça aos pés com roupas muito mais adequadas para a era vitoriana. Ele também estava deitado sobre uma espécie de pano e ainda tinha algumas mechas de cabelo em seu crânio. Sua cabeça repousava sobre uma almofada improvisada de tijolo envolto em juta. Várias pistas encontradas no cilindro sugerem que o esqueleto pertencia a T.C. Williams. Ele era dono de uma fábrica de tintas que faliu em 1884. No entanto, o homem desapareceu em 1885. A localização do cilindro não ficava longe da antiga fábrica. O esqueleto realmente pertenceria ao T.C. Williams e o que ele estava fazendo no cilindro? Infelizmente, ainda não temos a resposta. Continuamos o vídeo com um músico que ficou famoso e de repente desapareceu. Mas primeiro, faça algo por nós e inscreva-se no canal Top 10 com o sininho de notificação ligado. Ao fazer isso, você continuará a ver todos os nossos vídeos futuros. 3. Bo Weevil Jackson. Imagine que seu artista favorito para de produzir canções de repente e desaparece da face da terra. O caso desse músico aconteceu mais ou menos exatamente assim. Em 1926, a Paramount Records lançou um álbum com canções de um cantor e guitarrista de blues chamado Bo Weevil Jackson. Não muito depois disso, o mesmo músico fez outro álbum com a Vocalion Records, só que agora usava o pseudônimo Sam Butler. Após esses dois discos, o talentoso músico desapareceu sem deixar vestígios. De acordo com a Paramount Records, Jackson veio de Carolina, mas a lenda diz que eles o descobriram na rua em Birmingham, na Alabama, enquanto ele se apresentava por algumas moedas. Disseram que de lá ele foi transferido para Chicago para gravar os álbuns. No total, Jackson gravou 13 canções e os historiadores do blues sempre elogiaram seu talento musical. Infelizmente, não há nenhuma outra documentação dele e sua verdadeira identidade permanece desconhecida até agora. 2. O esqueleto do Atacama. Quando você não conhece a história por trás desse esqueleto, você quase quer acreditar que essa criatura de aparência estranha pode ser de origem extraterrestre. Eles encontraram o esqueleto mumificado há cerca de 17 anos no Chile, no deserto do Atacama. É um esqueleto incomum de 15 centímetros e só levantou mais questões. As estimativas, baseadas na idade dos ossos, parecem semelhantes às de uma criança entre 6 e 8 anos. Se você olhar para o estranho esqueleto, o crânio longo e angular, as órbitas inclinadas e as poucas costelas só vão fazer você se perguntar o que é realmente essa coisa. Em geral, as pessoas têm 12 costelas de cada lado do corpo, enquanto esse esqueleto tem apenas 10 de cada lado. Desde a descoberta em 2003, houve várias especulações de primatas ainda não descobertos a teorias sobre formas de vida extraterrestre. O esqueleto recebeu o nome de Ata, em homenagem ao deserto onde o encontraram. No início, as pessoas pensaram que o esqueleto remonta aos tempos pré-históricos, mas após análise em 2012, descobriu-se que tinha apenas 40 anos. Este esqueleto mumificado poderia ter vindo de um alienígena? Testes de DNA foram usados para descobrir a verdade. Pelas amostras analisadas nas costelas de Ata,
O esqueleto não era apenas de origem humana, mas também podiam provar que o sexo era feminino e provavelmente de origem chilena. Há até um feto com 7 anormalidades surpreendentes em seus genes. Isso explicava as estranhas características externas. Você também adivinhou que este esqueleto era de origem humana? Finalmente terminamos com a história do marinheiro desconhecido que chegou à costa na ilha de Natal. Em 6 de fevereiro de 1942, as pessoas avistaram um pequeno barco salva-vidas no Oceano Índico, perto da ilha de Natal. No barco estavam os restos mortais de uma pessoa desconhecida. Houve uma autópsia post-mortem e logo depois eles enterraram os restos mortais com honras militares. No entanto, o túmulo nunca recebeu nome porque não havia placa no barco que indicasse a identidade do homem. Não muito depois, os japoneses ocuparam a ilha. Como resultado, todos os documentos do marinheiro desconhecido foram perdidos. Testemunhas acreditam que o barco salva-vidas e o marinheiro desconhecido vieram do HMAS Sydney. Este navio afundou com toda a sua tripulação de 645 após um ataque do navio alemão Cormoran, em novembro de 1941. Parece que o marinheiro desconhecido foi o único sobrevivente do ataque. No entanto, ele morreu no bote salva-vidas antes mesmo de conseguir chegar à costa. Na época, a Marinha Real Australiana negou que o homem misterioso tivesse vindo de Sydney, embora o corpo tivesse roupas que combinavam com o uniforme naval da época. Contudo, os familiares dos tripulantes que morreram queriam saber a identidade do marinheiro desconhecido, pois encontraram seu túmulo sem nome na ilha de Natal em 2006. Após exame e análise de DNA, a conclusão foi que o marinheiro desconhecido não era familiar de qualquer um dos parentes da tripulação. Sua identidade, portanto, permanece inexplicada. Então, quem era ele e o que estava fazendo sozinho em um barco salva-vidas no mar? Infelizmente, não saberemos a resposta a essas perguntas por enquanto. Qual dessas histórias você achou mais interessante? Deixe-nos saber nos comentários. Se você quiser saber mais de nossos vídeos, pressione o botão de inscrição agora. Não se esqueça de apertar o sininho e dar uma curtida. Ao fazer isso, você receberá uma notificação assim que disponibilizarmos um novo vídeo.